aqui, direto desse teatro maravilhoso, que é o Teatro Paulo Gracindo, com todo esse povo bonito. Vamos mostrar o povo para começar? Vamos lá? Mostrando o povo aí. Obrigado pela presença de vocês. Hoje nós temos aqui o Wesley. Nós estávamos ensaiando a música na hora que entrou o programa no ar. E a gente vai começar então agora cantando a música que nós preparamos para você. Disco novo, a gente costuma errar a letra. Então, por favor, nos perdoe se por acaso a gente errar. Pode ser? Tem calma contigo mesmo e olha onde vais. Espera um minuto, pensa no que farás. No meio da tormenta é duro navegar, e uma escolha incerta pode caro custar. Nem todo mau momento te faz fracassar, e em caminhos de pedras haverás de passar. Pois nem tudo na vida é como a gente quer. Mesmo em sombras na terra, o sol brilha no céu. Segue adiante, sem olhar atrás. Vive cada dia e nada mais. E o que vier, tu vencerás. Só tu tens a chave, abres ou fecharás. Tem calma na vida, o jogo é de verdade. Pra ganhar a partida vai com força e coragem. São as regras do jogo, é bom sempre lembrar. Diante dos desafios é preciso tentar. Tu és precioso, acredite ou não. Mas o amor tem sua casa nos terrenos da dor. E assim como o fogo assim como o ouro pelo fogo vais passar. E o que tens de melhor o fogo vai revelar. Ainda que chores, tu vencerás. Só aquele que perde sabe também ganhar. E o que vier, tu vencerás. Só tu tens a chave, abres ou fecharás. E o que vier, tu vencerás. Só tu tens a chave, abres ou fecharás. Só tu tens a chave, abres ou fecharás. Daqui eu fui até o finalzinho, só errei uma palavrinha, né? Às vezes na vida é assim. Nós precisamos arriscar. E às vezes a gente não tem nem tempo para preparar o que a gente vai fazer. Engraçado, minha gente, que às vezes a vida nos coloca diante de algumas situações que nós precisamos reagir depressa. E geralmente quando nós precisamos reagir com pressa, a gente corre o risco de reagir com desespero. O desespero é um jeito que a gente tem de reagir diante do imprevisto, diante daquilo que a gente não esperava, como o programa entrou no ar sem que eu esperasse, como quando a gente é surpreendido por um momento e você precisa reagir, você não tem como modificar. Geralmente o desespero é uma resposta natural na nossa vida, geralmente é uma resposta natural quando a gente não sabe o que fazer. Por exemplo, os aviões, eles são sempre sinalizados com luzes que indicam a saída de emergência. Uma pessoa desesperada, se está sabendo que o avião ou vai fazer um pouso forçado, ou vai cair na água, porque se for cair de outro jeito não tem como sair de lá dentro,
Se a gente for preciso usar a saída de emergência, a primeira coisa que a gente precisa ter é calma. Tem calma. Porque na hora do desespero você pode correr o risco de correr para o lado contrário. Aí você não encontra a saída. Quando a gente se perde no desespero, a gente geralmente não encontra a saída. Na vida é a mesma coisa. Por vezes os acontecimentos nos surpreendem, a vida acontece de um jeito que a gente não esperava e nós precisamos reagir com calma. Mas onde é que a gente busca essa calma? Respirando fundo, buscando um jeito melhor de reagir diante daquela determinada situação. Às vezes, minha gente, nós machucamos muito os outros com o nosso desespero. Às vezes nós perdemos oportunidades preciosas porque a gente não soube buscar a calma. Porque a calma é um estado de espírito que faz com que a gente veja a vida como ela verdadeiramente está sendo. O desespero parece que ele dilata ainda mais a tragédia. Quando a gente se desespera, parece que a gente perde a capacidade de olhar a vida como ela está sendo. Muitas vezes no desespero a gente enxerga fantasmas que não existem. Muitas vezes no desespero nós amplificamos a situação e tornamos ela muito pior do que ela já é. De repente diferente da calma, que é aquele momento em que você olha para a vida e você começa a analisá-la a partir de um prisma que permite uma visão mais aprimorada. É como se nós tivéssemos um óculos que nos favorecesse enxergar a vida de um jeito certo. E aí a gente até encontra a saída. Aí às vezes a gente consegue até chegar até o lugar da nossa salvação. Mas caso a gente se perca no desespero, a gente corre o risco de não chegar até o lugar da salvação. Por isso que Deus sempre nos ensina, através de Jesus, através da palavra, através dos evangelhos, que a vida, ela merece ser vivida assim. Quando a gente coloca amor no nosso coração, por exemplo, a gente começa a ter mais calma, porque o desespero não combina com o amor. O amor, ele faz com que a gente tenha calma no jeito como a gente olha para as coisas, no jeito como a gente olha para as pessoas. Por isso que o olhar do apaixonado é sempre aquele olhar molinho, né? Ele fica assim, parece que está meio bobo, né? O amor do apaixonado é um olhar de contemplação. E às vezes a gente precisa amar a vida, a gente precisa se apaixonar pela vida, para que a gente olhe para ela com um olhar de contemplação, não olhar de pressa. Porque às vezes quando a gente olha depressa, a gente se desespera. Quantas vezes na vida você não conseguiu encontrar a saída de emergência justamente porque você estava desesperado? No momento do desespero a gente perde a sabedoria, a gente machuca quem está do lado, a gente estraga as coisas, a gente estraga as pessoas, a gente perde oportunidades preciosas de fazer a coisa acontecer do jeito certo. E hoje nós queremos pedir a Deus esta calma, para a gente olhar devagar para a vida, para a gente ter a oportunidade de ter calma, para a gente poder sair desse desespero tão comum dos dias de hoje e a gente ter a oportunidade de olhar a vida de um jeito diferente. Hoje nós temos aqui muitas pessoas, né? Agradeço muito a presença de todos vocês, mas nós temos algumas pessoas muito especiais que estão encontrando no programa de direção espiritual, segundo as informações que chegaram até mim, um jeito de ter calma, porque na verdade eles foram surpreendidos também com uma fatalidade. O Rômulo, um rapaz jovem, parece que de 22 anos, perdeu a vida num acidente muito trágico, filho único me parece. E hoje nós temos aqui o Cebolinha, que é o pai dele, esse é o apelido, não é? É o Sidney, ou Sidney, não sei, a namorada que é a Jéssica e a mãe que é a Ivete. Mostra ali pra gente, os três que estão aqui. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje, por vocês estarem aqui com a gente, por vocês tornarem hoje o programa Direção Espiritual mais rico, porque cada vez que a gente se aproxima de uma dor concreta como a de vocês, a gente sente vontade de ficar de joelhos, a gente sente vontade de pedir a Deus que nos dê calma, para olhar para vocês assim, com calma, para que a gente possa, quem sabe, entrar no seu coração de mãe e
entender um pouquinho do significado dessa vida a partir dessa perda. Seu coração de pai, seu coração de namorada, coração de amiga, que certamente sente a falta de formas tão diversas, né? A gente ter vocês aqui hoje, com certeza, nos enriquece muito. Obrigado. Obrigado por terem vindo. Obrigado por nos permitir essa calma hoje. A gente poder não só noticiar a morte do Rômulo, pedir a oração para todas as pessoas que acompanham o programa, mas de maneira muito especial, a gente ter concretamente no nosso programa a matéria-prima que nos move. A vida, a morte, a ressurreição, o sofrimento é sempre a matéria-prima deste programa. Lembrando que você pode participar deste programa hoje, ou ligando, participando com a gente, 0 operadora 11 12 31 86 2600, ou pelo SMS, está aqui anotado, não vou falar errado, para não fazer feio, CNTV, letra maiúscula, né? CNTV 49400. Aí você deixa o recado. Olha, eu gostaria de agradecer muito. Olha, para você ter uma ideia do que é a Canção Nova por esse Brasil afora. Em 45 minutos de programa na semana passada, nós recebemos 13 mil SMS. Uma maravilha, né? 13 mil pessoas tiveram o trabalho de pegar o seu celular e mandar uma mensagem para nós. A gente fica muito feliz com esse carinho do povo, com esta manifestação tão bonita de tantas pessoas pelo Brasil afora que agora estão ligadas conosco. E hoje, de maneira especial, volto a dizer, aqui da nossa cidade imperial, Petrópolis, terra bonita. Agradecer aqui o pessoal, Maria Luísa, o Fabiano, o Tiago, o Pedro, Candu, toda a equipe do Teatro Paulo Gracindo e o presidente da Fundação de Cultura aqui de Petrópolis, né? O Cláudio Gomide, que é irmão Bento, ele faz parte da Sociedade dos Beneditinos. Obrigado mesmo, gente. Tem um monte de gente que ajudou aqui, meu grande amigo Murilo Guerra, da Academia Aeróbica, Laboratório de Correias, quiser fazer um exame bom aqui, né? Ter certeza que isso aqui que você tem, vai lá no Laboratório de Correias, o Denizão vai te receber junto com a Mariana com muito carinho. Transalfa, também uma empresa que nos ajudou a estarmos aqui hoje. A Kim Print, não é isso? É assim que fala, Sueli? Da minha amiga Sueli Torres. Olha, se você quiser ter qualidade de impressão, eu posso falar isso para vocês, porque a impressora da minha casa é deles. O Torres é um cientista aqui em Petrópolis, que desenvolveu uma tecnologia maravilhosa de tintas que podem molhar. Então você tem uma fotografia impressa com a tinta deles, pode jogar dentro d'água que não tem problema. Então, garantia de qualidade, né? Joga no Google bem, não é? Não tem aquela história para você saber como é que você faz o contato com eles. Kim Print, é assim que fala. Edson Muralha, que também nos ajudou a estarmos aqui hoje. Tá aí o Edson. Tá lá no fundo, todo vestido de branco, né? Todo bonitão hoje. O Billy e a Silvia, que vão dar no jantar para nós logo. Billy e a Silvia, um casal muito amigo nosso. Adora pagar um jantar. O Billy, se você um dia tiver a oportunidade de conhecê-lo, ele vai lhe oferecer um jantar logo. E a Bia é a sua filha dele? Não sabia que ela ajudou, não? Ajudou também a nós hoje? Está lá no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, e ajudou o programa de direção espiritual vir para Petrópolis hoje. Obrigado mesmo. O Bebel, que também está aí, com seu esposo, digníssimo esposo. Enfim, todo o pessoal amigo que está aqui hoje. Vamos começar atendendo o povo. Padre Fábio, tem mais ou menos 4 anos que me separei, não por minha culpa, mas sim por coisas do meu marido, por coisas que me fez passar. Sempre acreditei que o casamento deveria ser para sempre. Padre, desde então nunca mais recebi a comunhão, porque sei que a igreja é contra o divórcio. Uma vez, quando fui me confessar, o padre me falou que com o tempo eu poderia receber a comunhão, uma vez que eu lhe falei não ter ainda perdoado meu marido. Ele me falou que a falta de perdão era um empecilho, né? Mas que com o tempo esse perdão viria. Padre, não posso dizer que já perdoei. Ainda sofro muito com certas situações e a ferida ainda não cicatrizou. Mas ao mesmo tempo sofro porque gostaria de receber a comunhão. Vou às missas e sempre me angustio, pedindo a Deus o perdão por todos os pecados que eu acho ter cometido na vida. Veja bem, essa pessoa não tem empecilho porque eu já cheguei até a conhecer um pouquinho a situação dela. Não
não há nenhum problema para a comunhão, porque ela não contraiu outro matrimônio, né? Ela é uma pessoa que se divorciou, por razões que nós não desconhecemos, né? Nós não sabemos, e ela não tem um outro marido, então não é nenhum problema a Eucaristia para ela. Ela não vive em adultério, não tem nenhum empecilho. O padre, o que havia dito era que ela na verdade precisava passar pela experiência do perdão para receber Jesus. Eu particularmente penso, gente, que às vezes nós temos uma compreensão muito equivocada da Eucaristia, né? Às vezes a gente tem aquela sensação de que a Eucaristia, ela tem que ser recebida por pessoas puras. Tá certo, é uma teologia válida. Mas veja bem, se a gente for pensar a palavra de Jesus, quando ele nos diz que ele veio para os doentes. Então veja bem, ela tem uma sinceridade de coração, ela não está em adultério, não é um pecado mortal, ela precisa passar pelo processo do perdão. Será que aqui a Eucaristia não seria um remédio para esse perdão chegar? Às vezes eu fico pensando que a gente se priva da Eucaristia, quando na verdade ela é o remédio para curar o que nós estamos precisando. Eu não posso crer que eu me afastar da Eucaristia só porque eu ainda não consegui perdoar, seja uma causa para eu estar distante da Eucaristia. Mesmo porque eu tenho que crer, né? Eu gosto de crer nisso, não é que eu tenho que crer. Eu gosto de crer que Jesus, ele é justamente o complemento das minhas ausências. Cada vez que eu o recebo na Eucaristia, eu trago para dentro de mim aquilo que me falta. É bonito a gente pensar que a Eucaristia é o processo de configuração do humano ao Cristo. É a cristificação que acontece em mim no momento em que eu recebo a Eucaristia. Então eu não vejo nenhum problema, querida, que você vá curando a sua falta de perdão com a própria Eucaristia. Mesmo que se você toma nesta consciência, eu preciso superar o limite. Eu preciso perdoar o meu marido dentro de mim. Então a Eucaristia se torna um remédio. Mesmo porque você viveria essa Eucaristia, eu tenho certeza, pelo seu relato, por aquilo que eu sei da sua história, você viveria com muita honestidade e muita seriedade este encontro com Jesus. Aí a gente poderia dizer, padre, mas e aquela pessoa que contraiu um outro matrimônio, que está vivendo com uma outra pessoa? Aqui, minha gente, nós precisamos esclarecer uma coisa que às vezes falta dentro do nosso discurso, esclarecer. Nós temos duas presenças reais de Jesus na Eucaristia. Se eu não posso comungar, eu não estou privado da presença real de Jesus, porque a palavra é presença real também. Tão bonito você pensar isso. Cada vez que você lê o Evangelho, você tem sacramentalmente a presença real de Jesus naquilo que ele fala. É simples você entender isso. Quando você recebe uma carta de alguém que está do outro lado do mundo, aquela pessoa não é real nas suas mãos no momento que você lê a carta? Tudo aquilo que ela lhe diz, você consegue chorar, você se emociona com as palavras que foram escritas, porque houve uma ponte, a distância foi superada. As palavras cumprem o ofício de fazer ser próximo aquele que está distante. Eu particularmente sou adepto da palavra, eu gosto da palavra. Eu acho fantástico a gente pensar que a vida pode ser diferente a partir das palavras. O mundo pode ser diferente a partir das palavras, tanto da palavra que a gente fala, quanto da palavra que a gente pensa, porque a gente sempre pensa também a partir das palavras. A presença de Jesus é real no Evangelho. É como receber uma carta que faz chegar aquele que estava distante. Então toda vez que eu leio a vida de Jesus, eu estou diante de sua presença real. Cada vez que ela é proclamada dentro do contexto sacramental da liturgia eucarística, então eu tenho a presença real de Jesus me impactando do mesmo jeito que a Eucaristia pode nos impactar. E vou lhe dizer, para algumas sensibilidades, lembra daquele programa que a gente falava de que muitas vezes nós temos uma incompreensão, né, no que diz respeito à Eucaristia, comunga, vai lá e vai embora e ficou do mesmo jeito? Para muitas sensibilidades, para muitas pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada com a palavra, eu posso lhe dizer que às vezes é mais fácil sentir a presença real de Jesus na proclamação da palavra que até mesmo na Eucaristia. Tudo depende da sensibilidade de quem está recebendo. O escritor, o poeta, por exemplo, é claro que ele vai ter mais sensibilidade ao escutar uma palavra que lhe faça bem.
do que necessariamente o momento em que ele comunga o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Então não é nenhum problema para nós. Ninguém está fora do banquete. Ninguém precisa se sentir julgado fora. Não. Só descubra que você tem um limite e que a partir desse limite você participa da outra presença real de Jesus. Só que aí você tem que ter um cuidado a mais, de no momento em que a palavra for proclamada, você faça ali a sua comunhão. Você viva o seu momento de intimidade com Jesus. Isso é muito bonito. Você perceber que a palavra estabelece pontes. A palavra faz chegar aquele que é ausente. E Jesus sempre vem para curar o nosso coração de todo o processo de ausência, de sofrimento. Por exemplo, a família que nós hoje temos aqui. A Eucaristia ajuda o coração desse pai, dessa mãe, dessa namorada, a reencontrar o significado da vida. Mas você também não pode negar que a palavra de Deus é um conforto. O testemunho que chegou até nós, que a palavra aqui no programa de Direção Espiritual tem sustentado nesse momento de dor. É a palavra de Deus? É, falada de um outro jeito, falada de uma outra forma, de um outro contexto, mas a raiz que nos segura aqui e que nos faz dizer é o Evangelho. Tudo que nós falamos aqui, nós falamos porque acreditamos em Jesus. E isto é o princípio fundamental que faz com que esta palavra seja salvífica. Por que um programa da tarde cheio de fofoca não salva a gente de nada? Porque aquela palavra que está sendo dita ali o tempo todo, aquela papagaiada toda, não está comprometida com o Evangelho. Igual outro dia eu recebi uma: nossa, padre, eu achei que aquele programa tal que você foi, o apresentador não soube te entrevistar, o entrevistador não... Gente, ele foi o mais simpático que ele pôde. E eu sempre digo, quem está no lugar errado sou eu. Não é ele que está no lugar errado. Não é ele que está fazendo a coisa errada. Sou eu que estou no lugar errado. Só que eu estou lá no lugar errado, consciente que eu tenho que aproveitar a brecha que eu tenho para falar do que eu acredito. Aquele programa não é para evangelizar. Eles não estão montando aquele programa com o objetivo de evangelizar, não. É um entretenimento. Agora, se eu tenho no entretenimento deles a oportunidade de entrar e de falar com qualidade sobre aquilo que a gente acredita, aí a esperteza tem que ser minha. Eu não tenho que falar mal do apresentador, muito pelo contrário, nós temos que agradecer a oportunidade. Se ele nos deu a oportunidade de estar lá, e se nos dá a oportunidade de voltar para cantar o que a gente acredita, para modificar um pouco o contexto daquele entretenimento, vamos agradecer a Deus, porque o que a gente não pode é perder a oportunidade de exercer bem a nossa palavra. Se algum dia você me vê num programinha de fofoca fazendo fofoca, aí então a coisa está errada. A minha presença em qualquer outro lugar só é justificada se eu estiver com o desejo e com a oportunidade de falar do que eu acredito. Se eu não puder falar do que eu acredito, eu não vou. Eu só vou se Jesus puder entrar comigo na mesma porta. Senão eu fico de fora, a minha vida continua muito bem, obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa de Direção Espiritual. Lembrando que você manda o seu SMS e liga para nós para participar aqui do programa. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje direto de Petrópolis, aqui no Teatro Paulo Gracindo. Obrigado você que está ligado conosco. E a gente queria agradecer também o Fernandes, que fez todo o cenário aqui, que cuidou para que nós pudéssemos estar aqui hoje também no Teatro Paulo Gracindo. Obrigado você que entra em contato. Gostaria de lembrar que amanhã tem um convite especial para quem mora no Rio de Janeiro. Amanhã lá no Shopping da Tijuca, que você deve conhecer, você que é do Rio de Janeiro, a partir das 20 horas, eu estarei na livraria da Saraiva, fazendo o lançamento do livro Mulheres de Aço e de Flores e do CD Vida. Então, pelo amor de Deus, não me apareça lá com os 30 livros, os 30 CDs que você tem, não. A noite será especial para nós autografarmos o livro Mulheres de Aço e de Flores e o CD Vida. Os outros você deixa para uma outra oportunidade. Às vezes tem uma pessoa, gente, ela quase te ameaça, ela joga tudo em cima da mesa e olha para aquela cara assim, né? Não, amanhã são os 2 livros. Aliás, eu gostaria de agradecer. Vocês sabem muito bem que nós estamos com uma estratégia. Nós precisamos fazer o produto religioso ser bem visto pelas grandes redes que distribuem CDs, livros, e deu certo. Graças a Deus, nessa semana nós já estamos no site da Veja, é diferente da revista impressa, com os 2 livros como dos mais vendidos no Brasil, tanto Mulheres de Aço e de Flores
como o livro Quem Me Roubou de Mim. Para nós uma surpresa, que a gente esperava que iria entrar só o livro Mulheres de Haces de Flores, mas não. O nosso leitor entrou no site da Saraiva, que a gente acha que foi ali que fez a diferença. Lembrando que o site da Saraiva está com uma super promoção dos 2 livros. Entra lá para você ver. E toda vez que você compra este livro, nestes meios, claro que nós continuamos incentivando as livrarias católicas. Para nós é muito importante este meio. Agora, fazer a Canção Nova chegar em todos os locais. Fazer a Canção Nova estar em todas as grandes redes de distribuição no Brasil. E com essa nossa estratégia está dando certo, gente. Canção Nova está comemorando muito, juntamente com a editora Gente. Nós temos entrado, acho que são os 2 livros mesmo que entraram nessa semana no site da revista Veja como mais vendidos no Brasil. Então essa vitória é sua, que aceitou o desafio de fazer esse trabalho acontecer em outros lugares, e de repente agora os livreiros estão pensando 2 vezes antes de dizer que não quer o livro da Canção Nova. Não, ele começa a ver que tem cliente, que tem procura e que é muito grande essa procura, graças a Deus. Hoje os escritores que trabalham com evangelização, sobretudo dentro da editora Canção Nova, gente, ninguém sabe disso, mas são os livros mais vendidos no Brasil. Ninguém sabe, porque só é contabilizado aquilo que vende nos grandes mega stores de distribuição de livro. Então nós estamos vencendo este preconceito, estamos fazendo o produto da Canção Nova chegar também nesses lugares. Entra lá no site e você continua fazendo essa história acontecer. Lembrando que no dia 1º de outubro, eu, juntamente com o Monsenhor Jonas Habib vai presidir a celebração eucarística. Logo em seguida eu farei um show lá no Centro de Evangelização Padre Léo, lá na Barra Funda, em São Paulo. Lançamento do CD Vida, você é o nosso convidado. Terão outras participações também, você deve estar vendo a propaganda na Canção Nova, mas dia 1º, então, a partir das 19 horas, a missa presidida pelo Monsenhor Jonas Habib, e logo em seguida o show de lançamento do meu CD Vida. E no dia 2 eu estarei no Santuário Bizantino, lá com o Padre Marcelo Rossi, uma grande missa às 20 horas, na quinta-feira. Se você é de São Paulo, você é convidado a estar. Vai ser a primeira oportunidade que eu vou ter de estar com o Padre Marcelo lá no santuário. Para mim é uma alegria muito grande, junto com o Dom Fernando e todo o pessoal lá da equipe do Padre Marcelo. Vocês são os nossos convidados. Dia 19 e 20 de novembro estaremos aqui nesse mesmo teatro com o show Raízes, um projeto muito bonito que nós já fizemos em Juiz de Fora, foi o único lugar que a gente fez, e os próximos 2 shows serão aqui no Teatro Paulo Gracindo, em Petrópolis, 19 e 20 de novembro. Serão 2 noites. Claro, né? Se eu falei que é 19 e 20, pode ser 4. A gente fala umas coisas idiotas às vezes, né? Já viu? Igual aquela expressão, gente, eu vi com os meus próprios olhos. Ninguém consegue ver por outro lugar, né? Umas coisas da linguagem que a gente não entende, né? Igual lá em Minas, até tem no DVD, tem um negócio. Olha pra você ver, gente. Bem, se é para olhar, é para ver, né? É redundante. Padre Fábio, eu tenho pensado muito ultimamente sobre como devemos analisar o que as pessoas pensam sobre nós. Será que nós devemos mesmo nos preocupar com o que dizem sobre a nossa pessoa? Às vezes eles nem nos conhecem, não sabem quem somos e nos julgam de maneira errada. Tenho na minha cabeça uma ideia de caráter em que penso ser, seguir, porém muitas vezes, talvez por minha aparência, pelo meu jeito de vestir e até mesmo de andar, criam um juízo sobre mim. Devemos realmente tentar mostrar para as pessoas quem somos, ou elas devem enxergar a nossa essência? Eu acho que as duas coisas. A gente precisa qualificar o nosso jeito de ser, isso é importante. Mas quando eu preciso qualificar o meu jeito de ser, isso é, preciso aprimorar o meu jeito de ser, eu tenho que criar mais transparência. As pessoas precisam me perceber com mais facilidade. Eu acho que esse é um esforço humano. Tem gente que não faz esforço para isso, né? Tranca aquela cara, né? Eu até brinco, né? No show Piano e Voz a gente falava muito isso. Tem gente que parece um bulldog. Você já viu um bulldog feliz? É a mesma cara quando está bravo, não tem diferença. Tem gente que não tem facilidade de ser transparente. Então a gente não sabe o que está sentindo, se está gostando, se não está. Você fica até meio inseguro, né? Tem gente que só sente para dentro e às vezes não sabe trazer para fora.
Eu acredito que fazer o esforço para a gente vir para fora, para o outro ter mais acesso a nós, é um esforço que a gente precisa fazer. Agora, o meu esforço de me trazer para fora não é para o outro saber, não. O meu primeiro objetivo é para eu dar qualidade àquilo que eu sou. Eu preciso ser com qualidade. O que o outro consegue saber sobre mim, o que o outro consegue intuir sobre mim, eu não tenho controle sobre isso. Agora, o que eu não posso permitir é que isso crie uma ansiedade. De repente eu começo a viver pensando no que os outros estão pensando. E geralmente as pessoas mais imaturas e inseguras são aquelas que vivem querendo saber o que os outros acham dela. Diferente daquela que está mais centrada e mais preocupada em fazer valer o que ela é. Porque, minha gente, se nós formos parar no que os outros acham de nós, é difícil. Tem uma musiquinha minha, não foi gravada ainda não. Eu falo assim: não se preocupe tanto com o que acham de você, porque geralmente quem acha não achou nem sabe ver a beleza dos avessos que nem sempre você mostra. Não é assim? Tem gente que acha tanta coisa, mas ela não achou nada. Ela só acha, ela vive achando, mas ela não sabe absolutamente nada sobre a gente, porque não teve o trabalho de vir conhecer o que eu sou. Porque dá trabalho conhecer quem a gente é. Muitas vezes nem passou perto de mim, nem passou perto de você, já criou uma opinião a seu respeito e ficou por isso mesmo. E o problema é quando ela sai falando, né? Quando acha que você é isso e começa a falar aquilo de você, e de repente tem um monte de gente achando que você era aquilo, quando na verdade você não é nada daquilo. Eu sempre tenho um cuidado muito grande ao dizer que uma pessoa é antipática, porque geralmente tem gente antipática mesmo, tem gente aborrecida, enjoada, entojo, chá de poejo, tem gente de todo tipo. Mas tem gente que você precisa identificar bem, que às vezes aquilo que você acha que é antipatia é timidez. Quantas vezes você já experimentou isso? Uma pessoa achou que você era antipática. Você não era antipática, você só era tímida. Você não tinha facilidade de ficar aí, estabelecendo muito vínculo. Aí, nossa, é enjoado demais, antipático. E não. E às vezes cria uma situação, né? Outro dia, gente, eu passei uma situação. Cheguei em Salvador para fazer um show, e eu vi que o organizador estava todo tenso, assim, preocupado, e muito, não. Ele falou: padre, o senhor precisa jantar, onde é que você vai? Eu falei: não, gente, come aqui mesmo no aeroporto, daqui eu vou comer um grelhadinho, uma coisa mais leve, e a gente já vai direto pro show. E eu vi que aquela tensão toda dele foi passando, ele foi ficando mais à vontade comigo, aí ele começou a rir. Ele falou: padre, eu estava com tanto medo de receber o senhor. Por quê, meu filho? Porque falaram para nós que o senhor é tão enjoado, que o senhor não senta nem em sofá de pobre, ele falou. Aí quando ele falou isso, eu fiquei assustado. Eu falei: nós tivemos que arrumar um sofá todo chique, padre, para colocar no camarim, porque falava que o senhor não sentava em qualquer sofá. Aí eu lembrei do nosso sofá do Nanza, lembra? Eu tinha um sofá lá em casa, gente, que ele era mais velho do que a minha avó. Tinha um rombo, assim, onde a gente sentava, que nossa, qual é que eu falo? Não pode. Que a nádega, né? Quase que eu falei o nome no popular, mas não pode. Que entrava para dentro assim, que a gente ficava encaixado, que se a gente precisasse sair com pressa, se acontecesse alguma coisa muito urgente, uma pessoa tinha que desentalar a gente. E imediatamente o que eu recordei foi aquilo. Falei: meu Pai de misericórdia, onde criar uma história dessa? É um infeliz, um espírito de porco, que um dia comenta um negócio de você que ele nem sabe, e começa a falar mal das pessoas, e começa a criar histórias, né, a respeito, e de repente, meu Deus, não tinha enjoamento nenhum, não. Agora, quando cria, de repente cria sobre você algumas coisas, algumas lendas, né? Tal pessoa é assim, certo, mas pode ser que ela tenha sido naquele momento, pode ser que ela estava enjoada naquele dia, pode ser que ela estava aborrecida naquele dia. Há dias em que você está cansado, que não é o seu melhor momento. É igual tirar foto, gente. Não tem nada pior nesse mundo que tirar foto. Estou para dizer que o diabo é que inventou esse trem de fotografia. Porque é muito cansativo, porque você parece meio objeto, né? Igual monumento, que você chega lá. Só que o monumento não precisa rir. Você tem que ser simpático, né?
E às vezes você não está com aquela disposição toda, às vezes está 7 horas da manhã, você está tomando café, a pessoa está fotografando. Você estava chegando. Imagina a qualidade que fica essas fotos. Você com a boca cheia, você com a boca torta. Então tem fotos mais feias da gente esparramada pelo mundo. Às vezes eu tenho assim, eu não tenho, por exemplo, se é num ambiente onde está tranquilo, não é nenhum problema, gente. Agora no meio da multidão, quantas vezes eu falo, gente, não gosto mesmo não. Eu tenho que ser sincero. Eu tenho que ter o direito de dizer, eu não gosto porque isso é cansativo. E eu acho que os índios têm razão, a foto rouba a alma da gente. Vai tirando 30 de uma vez para você ver como é que você vai ficando no final. Tira 40 de uma vez, quero ver como é que você vai ficando. Sem contar que a gente deve ter um problema sério de vista por causa daqueles flashes disparando no olho da gente. Então há momentos em que a gente tem a coragem de desabafar, de você contar, de você falar. E aí a pessoa escuta, nossa, mas ele é muito antipático. E às vezes as pessoas, porque não são capazes de respeitar a sua vida, o seu cansaço, elas acabam criando uma história a seu respeito. Eu tenho, por exemplo, um amigo padre, que ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o cansaço dele. Ele é uma pessoa absolutamente simpática, acolhedora, mas se ele está cansado, gente, ele fica um mau humor encarnado. É um mau humor encarnado. Agora, o problema dele é que ele não tem como sumir na hora que ele está cansado. Tem? Não tem. Então ele tem. Agora, quantas pessoas que olham para ele mal-humorado pensam que ele é assim o tempo todo? E às vezes as pessoas não nos dão o direito do momento. Já observou isso? Quantas vezes você foi julgado mal porque as pessoas não lhe deram a oportunidade de ter o seu momento? De você não estar bem, de você estar chateado, de você não estar... Até no velório, gente, uma pessoa tirou uma foto do meu lado no velório. Ela foi chegando, eu estava lá do lado do defunto. Estou lá, eu assim, o defunto está aqui, já. Aí de repente eu vi que ela foi chegando, parou assim, sabe? Quando faz o sinalzinho para a amiga, né? Aí ela fingiu que estava olhando para o defunto também. E eu percebi a situação. Aí eu pensei, eu não vou deixar tirar essa foto, eu vou atrapalhar essa foto agora. Aí eu segurei assim bem perto do caixão e eu vi que ela baixava também. Eu falei, eu vou prejudicar essa foto, porque isso não é justo, né? E pior que me deu vontade de rir quando eu percebi que eu estava fazendo aquilo, né? Agora eu te pergunto, você está do lado do defunto amigo, querido seu, mesmo que não seja um familiar, né? Você está ali naquele... Não é momento disso, não é verdade? Você não acha que a sensibilidade tem que ser do outro? Às vezes, gente, o pior dessa vida é quando você precisa pedir aquilo que o outro deveria perceber. Dá um trabalho você lidar com insensibilidade alheia por causa disso. Não sou eu que tenho que dizer não, é você que não tem que pedir. Padre, eu sei que você não gosta, mas... Aí já vem. Bem, se sabe que eu não gosto. Outro dia eu estava na casa de uma pessoa muito, muito direta, né? E eu achei muito assim, achei que foi grosseiro da parte dele, né? Estava eu conversando com ele, aí de repente chegou um cara e virou e falou assim, eu não gosto de interromper, mas... Aí ele virou e falou assim, pois é, não gosto de interromper, mas interrompeu, que coisa chata, não é? Aí eu fiquei assustado com aquela sinceridade dele. Mas ele não é assim. Mas naquela hora ele se irritou de um jeito, pronto, aquela pessoa nunca mais vai gostar dele, vai sair falando mal. E às vezes é assim, porque a vida é ingrata às vezes você não tem condição de ser o melhor. Às vezes eu quero ser um ser humano melhor, mas às vezes a situação não me permite. Às vezes você está apressado, às vezes você está correndo. Então, esta coisa da gente ser vítima do pouquinho que o outro enxergou da gente, é um desafio de toda hora. Agora eu fico pensando, gente, que a nossa vida, a gente precisa ter mais maturidade para a gente estabelecer relações. O outro não tem que ser o que eu quero que ele seja. Primeiro ponto. Você não tem obrigação de ser o que o outro quer que você seja. Isso não é amor, isso não é respeito. Tanto é que uma das coisas mais bonitas que eu acho nos meus amigos são aqueles amigos que sabem respeitar o momento que você é do povo. Eu tenho amigos que às vezes me encontram todo dia e na hora que eu estou no meio da multidão da Canção Nova, ele fica lá. Não é para isso. O amigo de verdade é aquele que sabe identificar que naquele momento você não tem condições de ser para ele.
e que você tem todo o tempo do mundo para ser para Ele. Às vezes você é assim, não é verdade? Você como família, você de repente tem um compromisso que você precisa se doar inteiro. Os seus, aqueles que estão do seu lado, são os primeiros a respeitarem o seu momento. Então, muitas vezes a gente é analisado por um momento só, e não pode. A gente não tem o direito de analisar o outro só a partir de um momento. Outro dia eu estava falando isso com a minha mãe. Ela falou assim: aquela pessoa, não sei o que. Eu falei: mãe, cuidado. A senhora escuta uma coisa que pode não ser verdadeiro e daqui a pouco só está acreditando nisso também. Ela falou: é verdade. Porque a minha mãe, eu acho bonitinho nela isso, né? Às vezes ela fala no ímpeto e depois, se você corrige, ela fala: não é verdade. Eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se essa pessoa é assim. Eu falei: mãe, a gente não tem o direito de escutar alguma coisa e já sair dizendo. Não. Porque pode ser que aquilo que chegou a mim, do outro, foi só o fruto de um momento. Não. Ele não é desagradável, ele não é antipático. O que chegou a mim foi um fruto do momento. E eu não tenho o direito de analisar ninguém, mas absolutamente ninguém, a partir de um momento. Padre Fábio, se a nossa vontade é de deixar esse mundo, eu estou sendo covarde ou eu estou fugindo? Os dois. Às vezes a gente tem vontade de chutar o balde, não tem? Isso aqui está muito ligado ao discurso religioso. É interessante, pena que a gente tem pouco tempo. Isso dá uma conversa boa. Existem pessoas que fazem da religião uma fuga. Você pode observar, tem uma promessa escatológica do céu. Então isso é um projeto para o futuro. As pessoas, quando elas não são capazes de lidar com elas mesmas, quando elas não sabem lidar com as capacidades nem com os fracassos, ela fica esperando o céu. Ela fugiu. Então ela faz da religião uma fuga. Não pode. Eu não posso projetar as minhas esperanças para eu fugir. Eu não posso me esconder atrás de Deus. Não. Eu não posso me esconder atrás da minha religião para eu justificar aquilo que eu tenho de frágil em mim. Não. A minha religião é para me potencializar a viver bem o dia de hoje. Religião é agora, é este momento, é a qualidade que eu dou ao meu dia neste instante. Não é para me julgar para o futuro, não. E às vezes essa fuga, essa covardia, né? Porque isso é covardia, de ficar pensando: Deus faz, no céu eu vou ter isso. Eu escuto muito isso lá na Canção Nova. Isso é errado. Minha filha, você dormiu essa noite? Às vezes eu olho, né? Estou vendo que a pessoa não dormiu nada, trabalhou a noite inteira. Você dormiu hoje? Ela olha com aquela carinha de santo: padre, a gente só vai descansar no céu. Deus que me livre. Descansar só no céu, isso é um inferno agora. Não, eu tenho que resguardar o meu tempo de descanso. Eu tenho que me alimentar na hora certa. Eu tenho que ter a sensibilidade de dizer: é até aqui o meu limite. O mundo não vai acabar amanhã. Nós precisamos ter uma sensibilidade para lidar bem com os nossos limites. Esta fuga, muitas vezes, que a religião, o discurso religioso, nos faz muito isso. Né? Quantas vezes você vê que as pessoas vão à falsidade, batendo mão? A gente se ama em Jesus. Nem em Jesus, nem no diabo, porque aquilo ali é uma falsidade, uma hipocrisia danada. A gente precisa ter a coragem de dizer: olha, é duro conviver com essa danada aqui, não é fácil não. Eu estou falando, criar véia é mais difícil que criar cachorro. Não é brincadeira não. Mas eu olho para a dona Ana e eu falo: eu te aguento porque eu te amo. E ela fala a mesma coisa para mim. É a mesma coisa. Quando a gente precisa olhar nos olhos do outro e falar isso, gente, não é mar de rosa não. Não é brincadeira ter que conviver não. E às vezes nós usamos do discurso religioso para a gente fugir da realidade. Nós nos amamos em Jesus. Não, isso não é bonito, porque isso pode soar falso. Nós nos amamos humanamente porque Jesus me motiva a te amar, mas você dá trabalho. Você não é brinquedo não, não é fácil não. E é a partir dessa realidade que a gente melhora, que aí a gente vai ficando mais honesto também com as coisas, né? Cadê outra? Essa aqui é complicada também, leva tempo para resolver. Padre, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o dom da paciência. Como podemos ser mais tolerantes quando isso tudo... É a Isabel lá de Vitória. Quem dera se a gente tivesse um livro, né? A gente lesse e na hora que terminasse, estou paciente agora. Não. Às vezes a boa leitura, ela nos indica os caminhos que a gente precisa. O Drummond de Andrade tinha um
livro, tem uma obra dele que se chama Amar se aprende amando. Gente, tudo nessa vida passa pela experiência concreta do aprendizado. Não tem como eu fingir para mim mesmo que ao ler esse livro eu vou começar a ter paciência com os defeitos dos outros. O livro pode até abrir a minha mente para eu ter um pouquinho mais de qualidade na relação com o outro, mas é o dia a dia que vai nos ensinar a ter paciência. Eu tomo um cuidado danado com aquilo que eu peço para Deus, porque Ele manda. Oh meu Deus, me faz paciente. Aí aparece aquele chá de poejo na hora do meu lado. Aí, não pediu? Você está achando que vai ser fácil? Não vai ser brinquedo não. Está aqui do lado, agora dá um jeito. Chupa essa manga. Não tem aquela expressão? Chupa essa manga, porque o negócio não é brinquedo não. Aí você vai descobrir dentro de você que a sua humanidade vai ficando mais lapidada, porque você está tendo um motivo concreto para você melhorar. Olha lá no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho você esbarra nas pequenas incompetências do outro, você esbarra no jeito grosseiro do outro ser. Aí você precisa organizar isso dentro de você. Você não tem como jogar aquela pessoa fora, você não tem como ignorar aquela pessoa na sua vida. Então você trabalha o que o outro te instiga, mas para você ser melhor. Aí de repente você começa a ser mais tolerante, e ao ser mais tolerante você acaba proporcionando ao outro a oportunidade de mudar. Porque gente, no grito ninguém muda. Ninguém muda. Humanos precisam de paciência, precisam de tolerância. Nós precisamos saber cuidar do outro a partir do cuidado. Cuidar cuidando. Amar amando, perdoar perdoando, tendo paciência e aprendendo o dom da paciência à medida em que a gente vai tendo essa capacidade de olhar para o outro sem querer julgá-lo fora, né? Agora, não é simples. As relações humanas são sempre marcadas pelos limites, pelas dificuldades, e ninguém nos prometeu que seria fácil. Jesus em nenhum momento disse que o caminho dele era fácil, muito pelo contrário. Ele fez uma comparação interessante, que o caminho que não dá trabalho é o da porta larga. E ele fala: se você quiser me seguir, o meu caminho é o da porta estreita. Dá trabalho de passar. A gente tem que retirar os excessos. Não pode ficar muito pesado, não. Tem que tirar os excessos, porque senão você não consegue chegar ao resultado. E a experiência de amar não é nada mais, nada menos do que você descobrir esse caminho estreito, né? E você vai por ele, na calma, na paciência. Não dá para você mudar o outro da noite para o dia, do mesmo jeito como você também não muda da noite para o dia. Então a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa ter essa sensibilidade da gente poder fazendo o que pode, né? Porque às vezes o que acontece também é que a gente fica projetando demais o outro de um jeito que ele não é. A paciência que hoje eu preciso, ela começa em eu ter uma clareza do que eu preciso ter paciência. Não posso ficar imaginando o outro. O outro é real, o outro é concreto, o outro tem dificuldades, o outro tem luta, mas eu preciso ter paciência. Olha, Deus precisa ter paciência com você. Deus tem que ter paciência comigo. Deus não desistiu de nós por causa dos erros que a gente cometeu. Quanta coisa errada a gente fez na vida, quanta coisa infeliz a gente cometeu, quantas coisas ruins a gente fez, e Deus ainda não desistiu da gente. Então Ele tem essa paciência. Então, ao saber que Deus ainda é paciente comigo e que Ele vai segurando a minha mão, me levando ao melhor lugar do meu coração, porque isso é bonito pensar. Deus segura na nossa mão e nos leva ao lugar mais bonito que nos pertence, mas a gente não sabe que é da gente. Só quem nos ama pode nos levar a contemplar aquilo que já é nosso, aquilo que nós já possuímos, mas que a gente ainda não tomou posse. Que Deus possa lhe dar a graça de viver a calma, para que você, segurado pela mão dele, você tenha a oportunidade de chegar ao lugar mais bonito que já é seu, mas que você ainda não conheceu, porque precisa ir até lá. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, obrigado ao povo de Petrópolis, ao Teatro Paulo Gracindo, pela oportunidade de estarmos aqui. Tem calma contigo mesmo e olha onde vais.
Espera um minuto, pensa no que farás. No meio da tormenta é duro navegar. Em caminhos de pedras haverás de passar. Todo mau momento te faz mal.